Salve galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu trago para vocês hoje a história de Basil Caro, que era um ator de filmes de terror em Gotham City. Esse ator de filmes de terror era muito requisitado e muito famoso. Só que, com o surgimento de novas tecnologias, né, ele acabou ficando sem emprego, ficou desempregado e tudo mais. E aí, os filmes de sucesso dele tiveram um remake. Só que eles não chamaram o Basil para o remake. Eles não chamaram ele para atuar de novo. Ele era especialista em ser os vilões do filme, né? Aqueles monstros usando efeitos de maquiagem. Ele era os monstros. Ele representava os monstros, aquelas coisas todas. Então ele pegou e passou a querer vingança contra o pessoal do elenco que foi chamado ali para refilmagem, contra o pessoal pela sua decadência artística. E isso fez com que ele num ato de desespero, recorresse a um creme facial que ajudasse ele em suas performances, né? Enquanto ator, né? Um creme ali facial, uma espécie de lama experimental, da qual ele foi cobaia de livre e espontânea vontade para tentar adquirir de novo a sua carreira. Só que essa lama experimental, ela tinha um efeito colateral, e acabou transformando o nosso amigo Básio em um monstro de lama viva. Após ter sido transformado em um monstro de lama viva, Básio Carro se sentiu realmente um monstro e se sentiu mais traído ainda, já que não ajudou em nada aquela uso daquele creme experimental, e ele queria ainda mais vingança contra as pessoas que o fizeram chegar àquele ponto, e começou a caçar os membros do antigo elenco. Ao caçar esses membros, ele tentou ali, né, matar alguns, né, mas chamou a atenção do herói de Gotham, já que Basil Carro era um ator em Gotham City. E quando ele tentou atacar esses caras, ele chamou a atenção do morcego. E o morcego veio até ele. Logicamente, com a chegada do morcego, Basil Carvo teve seus planos frustrados e acabou sendo preso no asilo Arkham. Mas por ter sido preso pelo Batman, e o Batman ter frustrado a vingança dele, ele passou também a odiar o Batman. Porque, afinal de contas, o Batman atrapalhou os seus planos de vingança. E quando saiu do Arkham, ele não só queria vingança contra os atores, né, do elenco anterior, mas também vingança contra o próprio Batman, se tornando um vilão recorrente das histórias do morcego. Após ter sido preso, o antigo ator Basil Caro assumiu o codinome Cara de Barro, já que essa massa disforme que ele se tornou se parecia muito com lama, barro de fato. Então ele assumiu o codinome Cara de Barro e passou a ser um criminoso, né, reincidente em Gotham, um criminoso vigente em Gotham. Ele ainda buscava vingança contra os seus, né, supostos malfeitores, que ele achava que o pessoal era culpado pela decadência de sua carreira. Mas a lama não transformou ele só num monstro. Ela deu a ele habilidades, como a capacidade de moldar sua forma, aumentando a sua massa ou diminuindo conforme ele quisesse. Além de também poder criar armas como escudos, lâminas, arretes e outros tipos de armas usando o próprio corpo. Além do que, com as suas habilidades de metamorfo, ele poderia imitar o rosto, o corpo e até a voz de quem ele quisesse. Junte isso, a habilidade dele, que já era de atuação, e ele poderia enganar até mesmo um kryptoniano como o Superman, por causa da sua metamorfose e da sua habilidade em atuação, né? Logicamente. Basil Caro também tinha outros atributos, como regeneração avançada, super força, né, que é uma força sobre-humana. Claro, nada além, nada a nível Superman, mas ele consegue erguer um carro tranquilo, sem pegar peso nenhum. Então, o peso ali de um carro a gente pode considerar que é um nível de super força já, né? Além do que, ele tem durabilidade e resistência aprimoradas. E por ter um corpo de barro, ele tem uma regeneração absurda. Porque barro não é uma coisa que possa se ferir muito fácil, né? O cara é lama, literalmente. Então ele regenera muito facilmente também. A regeneração dele é muito boa. Sim, ele conseguiu alguns poderes, né? Poderes muito interessantes, mas ele ficou permanentemente com cara de monstro. Ele ficou com uma cara grotesca de barro. E embora ele conseguisse assumir a forma humana dele de base e o carro por algum tempo, ele não conseguia mantê-la. Aquela forma humana que ele aparentava no começo, ele conseguia assumir ela. Só que ele não conseguia mantê-la, porque com o mínimo de perda de concentração, ele voltava àquela forma grotesca de barro dele. Uma forma meio humanoide, meio de barro.
o que fez com que ele ficasse ainda mais irritado. Basil Carro ficou extremamente irritado, extremamente violento e com alguns problemas psicológicos também. Basil Carvo se tornou um constante sociopata, um cara que vivia atacando as pessoas que ele achava culpadas por perder a sua carreira. Agora, com os poderes de cara de barro, ele continuava tentando ir atrás dos atores do remake e de qualquer um que ele achasse culpado, inclusive do próprio Batman, já que foi o Batman que impediu ele, lá no começo, de obter a sua vingança. Mas isso não é o único problema aqui. Basil Carvo era um ator. Então ele perdeu a noção do que era a realidade e começou a atuar durante a sua vida. Tipo, ele atuava com seus próprios papéis, ele fazia o papel de vilão. Ele achava que ele estava fazendo um papel, entendeu? Ele destoou da realidade. Isso porque ele assumiu que agora ele era um monstro, realmente deveria fazer o papel de vilão. É quando o cara perde a noção do que é a realidade e do que é a atuação. E começa literalmente a atuar na vida real. Esse foi um dos problemas psicológicos que Basil Caro enfrentou. Além do que, o cara de barro é constantemente visto como um vilão secundário, um capanga de alguém, especialmente do Charada e de outros vilões de Gotham, que usam a habilidade dele de metamorfose e as habilidades dele para proveito próprio, porque o cara de barro não é lá muito inteligente. Pois é, você lembra que um dos principais poderes desse cara aí, o cara de barro, era metamorfose? Ele pode assumir a forma de quem ele quiser? Pois é, rapaz, ele usou esse poder com maestria. Muito bem. Ele conseguia imitar a voz, o corpo, e enganava muitas pessoas, inclusive kryptonianos. Ele passava pela visão de raio-x do Superman sem ser detectado. Isso porque ele conseguia literalmente assimilar os trejeitos, o corpo e até o tom de voz da pessoa. Só que isso causou no Basil Carvo um outro problema: transtorno dissociativo de personalidade, ou seja, ele passava a acreditar ser a pessoa que na verdade ele estava imitando. Que para um ator isso é muito comum. Quando você fica ali no seu papel por muito tempo, você acredita ser seu personagem e não você mesmo. Né? Ele passou a ter transtorno dissociativo de personalidade, além do problema de achar que está atuando no papel de um monstro, que também é outro problema psicológico. Pensa comigo, você é um ex-ator em decadência que usa um creme experimental e acaba se tornando um monstro, adquire poderes, tenta corrigir seus erros adquirindo a vingança contra aqueles que você julga culpados, né, atacando os membros do elenco do seu antigo filme. Um herói fantasiado de morcego te joga na cadeia, você sai e tenta cumprir seu objetivo de vingança de novo. O herói se põe no seu caminho outra vez. E alguns aliados dele também, como a Batgirl, se põem no seu caminho. Você transfere uma parte da sua raiva de vingança para este herói, só que esse herói é preparado para muita coisa e acaba te dando uma surra de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E você acaba sendo um capanga recorrente em figuras de crime. Ou seja, outro problema que o nosso amigo Basil Carvo desenvolveu, que também é um problema psicológico, é a obsessividade. Ele passou a ser obsessivamente fissurado no Batman, no pessoal da Bat-Família e nas pessoas envolvidas nas produções de seus filmes. Ele era fissurado nessas pessoas. Sempre que ele tinha oportunidade, ele as atacava. Tanto a Batgirl, quanto o Robin, quanto o Batman, né, a Bat-Família inteira, ou aqueles que ele viu que participaram dos seus filmes, né, e não o contrataram de novo. Então ele os considerava culpados. Ele atacava aqueles que eles consideravam culpados por um transtorno obsessivo compulsivo. Ele julgava culpado de sua situação atual e ia lá e buscava uma suposta vingança ou retribuição por aquilo que ele achava que era justo. Então, se você for fazer um panorama, o nosso amigo Basil Carro precisa de, no mínimo, umas 20 sessões psiquiátricas. Porque o cara tem transtorno dissociativo de personalidade, o cara tem síndrome de atuação e o cara tem a nossa amiguinha também, que é a mania de perseguição, né? A síndrome de perseguição, né? Então, só aí, nesse vídeo curto que a gente está fazendo aqui, a gente já descobriu 3 problemas psicológicos de um único vilão do Batman. Só para você ver como é que Gotham é complicada. E ele era um ator, né? É só um ator que, infelizmente, caiu na lama, literalmente. Essa é a triste história de Basil Caro. Seus poderes, suas habilidades e todos os problemas psicológicos que ele enfrenta. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui no canal.